Olá, como que vocês estão? Bem? Então vamos, nessa aula de matemática, falar sobre média aritmética. Um conceito bem breve aqui, né? A média aritmética é uma das medidas de centralidade, que está no centro, no meio, ou uma medida de tendência central. Nós costumamos utilizar muito em nosso cotidiano quando precisamos organizar algo, tá? Então, esse exemplo que está aqui embaixo vai ficar mais claro na cabeça de vocês, tá bom? O que é essa medida central, o que é essa tendência aí de estar no centro, né? Essa parte que é importante, nós costumamos utilizar muito isso no nosso cotidiano, mas a gente usa ela sem perceber, sem saber que nós estamos tirando uma média aritmética, sem fazer nenhuma conta, nenhuma operação, e a gente acaba tirando essa média aritmética, tá? Quando nós queremos organizar alguma coisa, a gente geralmente tira essa média sem saber que está usando, né? Então, vamos lá. Vou imaginar essa seguinte cena aqui, ó. Então, tem três, imagina lá na casa de vocês. 3 potinhos de bolinha de gude, tá? 3 potinhos. O primeiro potinho tem 6 bolinhas. O segundo tem 20. E o terceiro só tem uma bolinha. Então, tá tudo com... Tem 3 potinhos e cada potinho tem uma quantidade diferente de bolinhas de gude, tá? Só que nós queremos guardar as bolinhas de uma maneira que fique mais organizada. Tá? Então, o que a gente faz, né? Nós automaticamente, sem perceber, né, por uma maneira de organização, nós distribuímos as bolinhas de gude de uma maneira que todos os potinhos fiquem com a mesma quantidade, tirando daquele potinho que tem mais e colocando o que tem menos, até que todos os 3 potinhos fiquem com a mesma quantidade de bolinha. E essa ação de colocar os 3 potinhos com a mesma quantidade de bolinha, isso é a média aritmética. Tá? Então a gente acaba fazendo sem perceber, sem saber o conceito, o que seria, mas a gente acaba fazendo. Tá? Então, essa ação é a média aritmética de ter a mesma quantidade em cada parte. A parte aqui, no caso, é cada potinho. Tá? Só que isso a gente faz manualmente. Vocês, né, nessa cena aqui, fez manualmente. Pegou a bolinha de um e colocou no outro até ficar com a mesma quantidade. Beleza. Só que tem um jeito da gente tirar essa média aritmética fazendo com operações, tá? Com contas. Tá? Como que seria isso? São necessárias 2 operações. A primeira é a somatória dos valores, né? A soma dos valores. E depois é a divisão pela quantidade de partes que serão utilizadas. Tá? Então, desse jeito que está aqui em azul, não está tão claro. Né? Agora, vamos fazer o exemplo com a bolinha de gude para clarear tudo aí na cabeça de vocês. Então, primeiro a gente faz a soma, tá? Adição. E nós somamos o quê? Os valores. Nos valores do exemplo que a gente deu acima, são as bolinhas de gude. Então, a gente vai somar as bolinhas de gude. 6 do primeiro potinho, mais 20 do segundo potinho, mais 1 do terceiro potinho. Tá? Deu um total de 27. Então, 27 bolinhas no total. Somando todas. Tá? Depois que a gente pegou esse resultado, a gente vai fazer uma divisão, pela quantidade de potinhos que tem, pela quantidade de partes, que são os potinhos. Tem quantos potinhos? 3. Então, a gente vai dividir o 27 por 3. Tá? E vai chegar no resultado 9. Então, este 9 aqui é o quanto que ficou em cada potinho. Então, este 9
é a média aritmética do exemplo que nós demos aqui. 9 é a média de 6 mais 20 mais 1, dividido pelos 3 potinhos. Tá? Então, assim que nós nós conseguimos tirar a média fazendo operações. Primeiro soma, faz uma adição de todos os valores e depois divide pela quantidade de partes. No caso aqui são os potinhos. Tá? Então, a média aritmética no exemplo das bolinhas de gude é de 9, ou seja, a quantidade de bolinha que ficou em cada potinho é 9. Tá? Então, essa média aritmética é o quanto que ficou em cada, é a quantidade de bolinhas que ficou em cada potinho. Tá? Vamos partir para a atividade. Então, aqui a gente tem uma outra situação, né? E vocês vão ter que resolver essa situação tirando a média aritmética, tá? Tirando a média aritmética com operações, tá? Primeiro a adição e depois a divisão, tá bom? Então vamos ler aqui juntos. Olha lá. Fernando quer organizar seus brinquedos nas prateleiras do seu quarto. Tá? Então, o Fernando tem 10 carrinhos, 4 dinossauros, 2 bolas e 24 CDs de videogame. Sabendo que sua estante tem 5 prateleiras, quantos brinquedos ficará em cada prateleira? Então, esse quantos brinquedos ficará em cada prateleira é a média. Tá? Então, nós teremos que vocês terão que fazer duas operações, soma, né, dos valores. Daí eu não vou falar quais são os valores aqui, porque senão eu vou dar a resposta. Soma dos valores, perdão. E depois o resultado divide pela quantidade de partes. Aqui no caso as partes são as prateleiras, tá? Então, faz as duas operações e chega no resultado. Daí o resultado depois da divisão vai ser a média aritmética, ou seja, quantos brinquedos vai ficar em cada prateleira. A quantidade que vai ficar em cada prateleira vai ser a média aritmética. Joia? Bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Então, tá indo junto aí o arquivo aula.pdf, que é o que vocês vão precisar ter de registro no caderno, né? Como todas as vezes. Copia fazendo as duas leituras para melhorar o entendimento. Coloca de cor diferente aqui o que está em destaque. E a atividade. Copia, responde, tira foto e posta, por favor, lá na plataforma. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre média aritmética. Vocês vão continuar fazendo no dia a dia normal, tá? Vão aparecer várias oportunidades. E daí vocês já sabem agora que além da parte manual, né, de fazer e de organizar assim, manualmente, vocês também têm outra maneira que é fazendo operações. Tá? Com operações, né? A soma, depois a divisão. Tá bom? Então, ótimos estudos aí a todos e até a nossa próxima aula.